Matricule seu filho nas escolas da rede estadual com comodidade e dignidade em poucos cliques. Matrícula Web. Acesse seduc.mt.gov.br e faça já o cadastro. E de 14 a 19 de janeiro, acesse novamente e faça a matrícula, sem filas nem complicação. E para quem já é aluno, a rematrícula é automática. Governo de Mato Grosso. Estado de transformação. De volta com a RDTV para a segunda parte da entrevista com o superintendente da Associação dos Criadores de Mato Grosso, Francisco de Sales Manzi. Superintendente, a gente falou no início das expectativas para 2016 e um dos pontos ligados a esse ano é o aumento da produtividade na área que temos, que a área foi reduzida, como o senhor disse na primeira parte da entrevista. Como garantir esse aumento de produtividade? Bom, em primeiro lugar, assim, para deixar bem claro para o Brasil inteiro, Mato Grosso tem 62% da área preservada, entendeu? Aquela coisa de que o sinônimo de desmatador, isso não sou eu que estou falando, são os números, é só pesquisar. Quer dizer, nós temos 62% de área intacta. Você intensificar é uma coisa que envolve tudo, envolve informação, envolve genética, envolve adubação. E a gente sabe que essa é uma questão de sobrevivência. Você precisa hoje ter mais com menos. Existe um código ambiental onde você não pode abrir mais, e é caro abrir mais, e é errado abrir mais em determinados pontos quando estiver fora do código, né? E então essa quase que é uma questão de sobrevivência. Quando é uma questão de sobrevivência, o próprio produtor, né, tem buscado, através de informações e tudo mais, ter maior produtividade. Hoje a produtividade é de quanto e pode chegar a quanto? Olha, quando você fala em adubação de pastagem, você fala com os agrônomos, ele fala que o céu é o limite. Você duplica, triplica, mas se a gente comparar 1996 com a atualidade, os índices que nós tínhamos lá, para o rebanho que nós temos agora crescendo, você teria que ter quase o dobro de área desmatada para garantir o mesmo. Para garantir o mesmo. Então, quer dizer, isso é sinal que o rebanho cresceu, a área diminuiu. Então, onde é que está a mágica? Está justamente no aumento de produtividade. Hoje é de quanto a produtividade? Nós temos aí em torno de 1,3 cabeças por hectare. Mais ou menos. Com a melhoria da genética, adubação? Eu acho que sem muito esforço é possível quase que dobrar. Com isso é possível atingir novos mercados. Além do mercado interno que Mato Grosso exporta para outros estados, o mercado internacional também. Como a Crimate tem trabalhado isso? Então, nós estamos já preparados para atender qualquer tipo de mercado. Nós tivemos ano passado, em 2015, nós tivemos uma visita da LIC, que é o pessoal do Japão. Eles vieram, e muito técnicos, assim, foi ótima visita, foi porque eles assim, foram pontuais, as perguntas que eles fizeram. Eles visitaram uma fazenda do seu Arno Schneider, que é um associado nosso, muito antenado, agrônomo, faz integração e tudo mais, intensificação. E o que nós mostramos para eles viram as nossas condições de pasto, porque pastagem é uma realidade brasileira. Quer dizer, eu tive lá no México, eles têm 500 milímetros de chuva por ano. Acho que nós tivemos 500 milímetros em novembro, dezembro para cá. Aí apelam para o confinamento. Exatamente. Agora nós temos a condição de pasto. Quando você tem a condição de pasto, você tem um animal que é hoje o que se pede, que é um animal de boi verde, como se fala. E também nós temos o confinamento. Nós temos o Mato Grosso, ele é o maior produtor de carne, o maior produtor de soja, o maior produtor de milho de pipoca, o maior produtor de pescado. Então nós temos aqui produtos, insumos, temos indústria. Está faltando um pouco mais de estrada, melhorar nossas estradas, nosso escoamento. Mas, nós temos uma malha hidroviária já muito grande. O Mato Grosso é rico nisso também e precisa ser melhor explorado para que a gente possa atingir a maioria dos mercados. Então, assim, nós estamos prontos para que qualquer consumidor do mundo, basta ele dizer, eu quero esse tipo de animal que nós temos. Hoje, como eu falei, com o melhoramento genético, uma das grandes vantagens da inseminação artificial, por exemplo, é você
produzir especificamente produtos, se pede. exatamente, que de repente, por exemplo, um reprodutor de uma determinada raça não se adaptaria ao Mato Grosso, mas se você insemina as vacas, vem o sêmen, a nossa base, que é a zebuína, o meio-sangue é excepcional para produzir esse animal. Então, nós temos condições já imediatas de atender qualquer tipo de mercado. A gente citou várias vezes a integração da lavoura pecuária. Como tem sido o trabalho da Acrimate junto com as entidades ligadas à agricultura para assegurar essa integração, para que os pecuaristas adotem essa prática? Olha, ela está cada vez maior, né? Porque, inclusive, tem muitos associados da Acrimate que são da ProSoja e que essa intersecção está cada vez maior. Nós temos cada vez mais um número de criadores que plantam, um número de agricultores que vêm a criar. Então nós temos aí criadores, pessoas do sul que vieram, que tinham aquela tradição de agricultura, que agora estão entrando na pecuária. Quer seja ela na seletiva, quer seja ela para poder aproveitar os seus subprodutos para pôr no coxo. Então, o estreitamento que tem, a Acrimate, claro, faz parte disso. O prédio da Acrimate fica no mesmo da ProSoja, inclusive. Não tem como não ter essa integração, claro. né? Superintendente, me fale um pouquinho da tentativa de se ampliar as atividades da Acrimate. A gente fala muito da pecuária de corte, mas há um trabalho, de repente, de conscientização para a bacia leiteira. Como que tem sido esse trabalho? Assim, nós vemos com bons olhos, a Acrimate, no estatuto dela, é para pecuária de corte, né? Então, mas a gente sabe que muitos produtores, essa é uma alternativa para ele. E o gado de leite também, ele produz um bezerro que depois vai ser levado para o corte. Então, a gente tem fomentado, tem levado informação no nosso próprio Acrimate em Ação. Tem pecuaristas cujas informações servem perfeitamente ser aplicadas na pecuária leiteira também. Vamos falar de relacionamentos. Como está a questão do relacionamento com o governo do estado, em específico com a SEDEC, né, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já que diz respeito aos investimentos para o setor da indústria, e isso inclui, lógico, o agronegócio, e também com o INDEA, já que tem uma relação direta com a questão da sanidade animal e a questão técnica, né, de assistência aos pecuaristas. Olha, o nosso relacionamento, a gente tem levado a nossa pauta de reivindicações. Antes do governador Pedro Taques ter sido eleito, nós levamos uma carta de reivindicações a todos os candidatos. E o governador Pedro Taques recebeu, o vice-governador, que é o Carlos Fávaro, é do setor, junto com a Acrimate agora e a indústria frigorífica. Deve ser criado o Instituto Mato Grossense da Carne, que também é uma iniciativa do governo do estado. Já para 2016? A gente acredita que em 2016 isso aí já está na pauta da Câmara dos Deputados. A gente acredita que deve ter aí um selo do Mato Grosso, que a gente acha que é muito mais importante do que você pegar uma embalagem e falar essa carne de tal raça. A gente acha que não é esse o instituto. A chancela do instituto, aquilo como eu falei com a dona de casa. Na hora que ela pegar e falar, essa aqui é a carne certificada do Mato Grosso. Padronização, passou por critérios. Passou por critérios. Quer dizer, você pode ter certeza que você vai estar consumindo um produto cada vez mais padronizado, e isso com certeza o governo do estado tem olhado, ele tem nos ouvido nesse ponto. E também um número maior de deputados, né, de senadores que têm olhado, porque como nós ajudamos a segurar a balança comercial, eu acho que é uma questão até de sobrevivência do governo ouvir o nosso setor. E o INDEA tem tido alguma assistência junto aos pecuaristas? Porque os próprios servidores do INDEA reclamam da falta de estrutura, das unidades no interior serem precárias. Como tem sido esse relacionamento com o INDEA, pecuaristas INDEA? Então, o presidente do INDEA, Dr. Guilherme Nolasco, o presidente de exercício, é o vice-presidente da Acrimate licenciado. Então, assim, a nossa relação está de amizade, é um colega médico veterinário, inclusive. Ele tem participado, cada vez que nós chamamos lá na Acrimate, ele também tem levado a pauta de reivindicações. E nós temos, assim, cada vez mais estreitado, porque a questão da sanidade, ela é uma questão fundamental para nós. A febre aftosa é uma doença
que graças a Deus nós vamos completar 20 anos Sem ela precisa vamos dizer, da fiscalização e da sistematização do INDEA, mas com a parceria com o produtor. Quer dizer, o INDEA estabelece as campanhas, que é de maio e novembro, e o produtor tem a obrigação de comprar, de conservar, de vacinar e de comunicar para o INDEA. Então, assim, nossa relação é uma relação de necessidade, inclusive, que a gente fale a mesma língua. E a assistência técnica, ela tem ocorrido porque a questão da vacinação da sanidade é uma etapa das atividades do INDEA e da assistência técnica aos pecuaristas, especialmente aos pequenos, como a gente citou no primeiro Então, existe o governo do estado, juntamente com o INDEA, existe uma ideia de uma reestruturação de se construir ou de se reformar as unidades que estão em condições piores. O presidente do INDEA nos disse também que existe já para esse ano um grande número de veículos novos que vão ser colocados em circulação para que possa fazer. É um trabalho muito sério e é um trabalho que a defesa no Mato Grosso ela precisa ser muito estruturada, porque nós temos 800 quilômetros de fronteira, por exemplo. Para garantir que febre aftosa não haja registro. Exatamente. Para a gente encerrar nosso bate-papo, superintendente, que os produtores podem esperar para 2016? O que nós vamos pedir é que vocês continuem, primeiro contando com a Acrimate, que está cada vez mais forte. Se você não é associado ainda, não custa nada se associar. Você vai receber informativos, vai receber SMS com o preço da arroba do boi. Você pode participar dos eventos que nós realizamos, que é ouvindo, dando uma resposta para o produtor e continuar trabalhando, apesar do governo. Tá certo. Então, obrigada, superintendente, pela presença aqui na RDTV. Muito obrigado. Qualquer coisa, estou à disposição. Tá ótimo, obrigada. Bom, é isso, continue com a gente no portal RD News e também no canal do RDTV no YouTube. Inclusive, sugira entrevistados e autoridades que a gente traz aqui em nosso estúdio para você acompanhar, ok? O endereço você já sabe, rdnews.com.br/RDTV. RDTV, TV Web todo dia.